Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 12, de 1 a 19, e corresponde à semana 25 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus chega a Jerusalém. Vamos à leitura do texto bíblico. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. No início do texto que acabamos de ler, Jesus decidiu sair de seu retiro em Efraim para dirigir-se a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Antes, contudo, passou por Betânia, situada nos arredores de Jerusalém, onde Lázaro e sua família viviam. Enquanto Jesus e aquela família jantavam juntos, Maria, irmã de Lázaro, derramou um frasco de nardo, perfume caro que estava armazenado num vaso de alabastro, sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. O ato é inusitado pelos seguintes motivos. Primeiro, os perfumes costumavam ser derramados sobre a cabeça e não sobre os pés de alguém. Segundo, como o vaso deveria ser quebrado no gargalo para permitir o completo derramamento do perfume, não havia maneira de recuperá-lo. Terceiro, uma mulher respeitável nunca deixava os cabelos soltos em público. E quarto, cuidar dos pés de alguém era um serviço de escravos inferiores. João 12,5 estima que o perfume custava 300 denários, isto é, o equivalente a 300 dias de trabalho de um indivíduo. Por isso, Judas Iscariotes objetou que teria sido mais proveitoso vender o frasco do perfume com a finalidade de doar a quantia obtida aos pobres. Na realidade, porém, Judas provavelmente tencionara furtar pelo menos parte do dinheiro que adviria desta venda, pois com frequência roubava o que se encontrava na bolsa que usavam para a coleta. Em resposta à observação de Judas, Jesus afirmou em João 12,7 que o ato de Maria foi um preparo simbólico de seu corpo para o sepultamento, já que sua morte estava próxima. Nenhum dos discípulos teve a sensibilidade de perceber a angústia de Jesus naquele momento. Em contraste, Maria demonstrou sua honra a Cristo com humildade extrema. Jesus disse aos críticos da atitude de Maria: Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Esta passagem não constitui de forma alguma uma justificativa para o egoísmo ou uma desculpa para que não nos envolvamos com a erradicação da pobreza. Significa que o momento, a morte iminente de Cristo, era muito mais oportuno para a devoção de Maria do que para uma obra social.
Àquela altura do ano, grandes multidões afluíam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Diversos judeus que ali se encontravam dirigiam-se até Betânia, não apenas por causa de Jesus, mas para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara. Vendo que Lázaro de fato estava vivo, muitas daquelas pessoas criam em Jesus e, por esse motivo, os religiosos também planejavam matar Lázaro. A fama de Jesus, advinda não apenas dos sinais miraculosos que ele realizara previamente, mas agora principalmente da ressurreição de Lázaro, fez com que sua entrada em Jerusalém não passasse despercebida. Em grande parte, isso se deveu à disseminação do relato daquela ressurreição pelos judeus que testemunharam o feito, a ponto de aparentar aos fariseus que o mundo inteiro unir-se-ia a Jesus. Toda a cerimônia da Páscoa era realizada entoando o conteúdo do Salmos 113 a 118, chamados Halel, durante os sacrifícios do templo. A multidão, entretanto, antecipou os cânticos quando Jesus entrou na cidade. Ramos de palmeiras que eram utilizados nas celebrações de vitória foram usados pelas pessoas que iam ao encontro de Jesus para saudá-lo. A aclamação empregada é essencialmente política, como pode ser visto pela exaltação: Bendito é o Rei de Israel. João 12, de 14 a 16, lembra a profecia de Zacarias 9:9 acerca desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O trecho de Zacarias assim nos diz: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Contrastando com a cavalaria, usada com conotação principesca, Jesus escolheu montar um animal humilde para refletir sua simplicidade e diferenciar seu reinado espiritual daquele dos reis políticos. Somente o evangelista Lucas cita o fato de que, a esta altura dos acontecimentos, Jesus chorou por prever que os mesmos habitantes de Jerusalém que o exaltavam haveriam de rejeitá-lo e assassiná-lo. Ao invés de ceder ao entusiasmo das multidões, Jesus chorou lágrimas de compaixão sobre a incrédula Jerusalém. Aplicação prática. Vivemos num mundo pragmático e eminentemente racional, no qual todas as ações parecem precisar ter uma justificativa. Mas a valorização por Jesus da adoração aparentemente ilógica manifestada por Maria mostra que sua devoção é um símbolo da entrega do discipulado. Seu ato é uma expressão externa da ressignificação conferida pelo fato de seguir a Cristo, que torna tudo que nos cerca de valor inferior. Por isso, Jesus disse que sua adoração seria sempre lembrada onde quer que o Evangelho fosse anunciado. As intenções desse tipo de devoção serão sempre alvos do questionamento de terceiros, por inúmeras razões. Devemos ter nossos olhos sempre focados no Senhor a quem estamos adorando, e não nas críticas exteriores. Acima de tudo, precisamos ter a mesma disposição de Maria em abandonar a defesa de nossa reputação quando o assunto é viver para Cristo. Não há espaço para opinião alheia quando descobrimos quem Jesus realmente é. A primeira vinda de Jesus Cristo à Terra inaugurou um reino essencialmente espiritual. Porém, sua segunda vinda completará o sentido político de seu governo. Em sua parousia, não apenas Jerusalém, mas indivíduos de todos os povos e nações do planeta segurarão ramos de palmeiras para aclamar o rei que vem. O carpinteiro humilde que montou um simples jumentinho em sua primeira vinda dará lugar ao rei chamado fiel e verdadeiro, que estará sobre um cavalo branco para governar sobre toda a humanidade. Trazendo da mente para o coração. Que gratidão, Senhor! Maria deve ter experimentado ao derramar sobre os pés de Jesus aquele frasco de perfume. Em que ela pensava quando decidiu externar esse ato de devoção intensa? Teria ela titubeado ante as faces incriminatórias de alguns homens que estavam naquela casa? Pensava ela nas convenções sociais e em sua reputação? Ou era ela capaz apenas de contemplar o mestre que ali estava? Por um momento, ao decidir se o perfume serviria para os pés de Cristo ou não, um misto de tristeza e intenso júbilo deve tê-la invadido. Tristeza,
porque a morte de Jesus estava próxima. Júbilo, porque era ele seu mestre amado que a aceitara e transformara. Porque era aquele a cujos pés ela podia sentar-se sorvendo de cada palavra sua, numa época em que mulheres eram sequer notadas. Porque ele havia recentemente ressuscitado a seu irmão querido, Lázaro. Oh, quão maiores eram os motivos para adorá-lo do que as razões para esconder sua afeição. O som crepitante do gargalo daquele vaso se quebrando pôde ser repentinamente ouvido. Todos os olhares da casa agora estavam sobre ela. Maria se envergonhou por um instante, e novamente teve medo do que os outros pensariam e diriam. Mas o mestre sorria e, sabendo de suas intenções, não a condenava. Era como se seus olhos estivessem concedendo a ela a permissão oficial para o que tencionava realizar. Então, num ato ainda mais ousado, ela solta os cabelos. Os rostos condenatórios daqueles indivíduos pareciam ainda mais cruéis. Afinal, mulheres de respeito não expunham seus cabelos em público. Uma breve colagem de diversos eventos de sua vida passou-lhe pela mente. Quão indigna, de fato, havia sido. Quantos pecados e quantos atos repugnantes. E quanto perdão e graça havia recebido daquele que a contemplava naquele momento com a satisfação de um pai. Se o mundo a condenava, o mestre a aceitava. E era esta a única certeza que se agarrava, como um náufrago a um pedaço de madeira no meio do mar. Se a aceitação dele é que importava, seus atos também deviam dizer respeito apenas a ele. Com o frasco quebrado nas mãos e os cabelos ao vento que entrava pela porta aberta, Maria se ajoelha. Mais pensamentos sobrevieram aos homens de implacáveis olhares. O que ela fará? Não é assim que se unge um convidado de honra. Ela deveria derramar o perfume sobre sua cabeça. Afinal, pés são território dos piores escravos. E como se ela pudesse adivinhar-lhe os pensamentos e, principalmente, como se pudesse sentir a tristeza de Cristo, pranteou desesperadamente um choro ofegante e descompassado, cujas lágrimas destinavam-se tanto a corroborar que era da mesma indignidade de um escravo inferior, quanto a fazer coro à angústia do mestre, que estava prestes a ser torturado, a sofrer e a morrer. O delicioso aroma do perfume espalhava-se pela casa, mas ali, aos pés de Cristo, o maior perfume era o das lágrimas de Maria, a serva intensa e abnegada, cujo ato antevia a necessidade de um sepultamento digno do Mestre. A todos os que criticam as intenções dessa mulher, diz Jesus, afrontando o comentário maldoso do ladrão Judas Iscariotes, em verdade, digo que seu ato de devoção extrema será lembrado em todos os lugares e em todas as épocas em que o Evangelho foi pregado. Senhor, na maior parte do tempo, sou como um observador externo olhando esta cena, tentando racionalizar os motivos deste ato, tendendo talvez ao materialismo de Judas, embora sem suas más intenções. A princípio, não entendo a devoção de Maria. Sou pragmático demais. Mas então chego à conclusão concreta de que em Cristo tudo mais é periférico e passageiro, pois é Ele quem importa. Ele é o pão que deve ser provado e a água que deve ser bebida. Ele trouxe a si mesmo e este é o maior presente de Deus à humanidade. Ajude-me a encarar minhas prioridades sob a ótica de Maria e não deste mundo. Que meus olhos estejam fitos nos seus, enquanto riquezas, status e aprovação tornam-se a paisagem desfocada de uma foto. Que minha devoção seja de fato íntima do Senhor, baseada não naquilo que foi, nem no que o mundo quer que eu seja, mas em quem o Senhor me tornou. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 12, de 1 a 19, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, por que o ato de devoção demonstrado por Maria a Jesus é inusitado? Terça-feira, a declaração de Jesus sobre os pobres na passagem lida isenta-nos como cristãos de lutar pela erradicação da pobreza? Quarta-feira, qual o significado do contraste que pode ser percebido quando se leem as passagens de Zacarias 9:9 e João 12:14 de um lado e de Apocalipse 7:9 e 19:11 de outro? Quinta-feira, o que o ato de adoração extrema de Maria ensina acerca do reinado de Jesus em nossas vidas? Sexta-feira, de que modo a busca por transparecer aos outros uma boa reputação
tem interferido em sua adoração a Deus e em seu relacionamento com Ele? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 12, de 1 a 19, para a sua vida?